Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos vive e por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva. Tem alguém que tem dádiva aí? Deixa eu ver. Alguém recebeu uma dádiva? Glória a Deus. Deus seja louvado. Por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Notem que no que diz Ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essas pessoas que Ele chamou são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos nós, alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Palavra de salvação. Deus seja louvado. Irmão, se você... não entendi isso aqui, você procura o Danilo, tá? Que ele mandou isso para mim aqui, tá? Eu não escolhi não, foi ele que escolheu as palavras. Glória a Deus. E o nosso tema, né, Bia? Cadê? Tá lá, Bia. Tem o tema central, né? E tem os subtítulos, né? Não é isso? Ali, ó. Crescendo juntos. Legal, né? Não adianta um crescer e o outro ficar para trás, né? Um cresce demais, o outro fica lá, raquítico. Não é, irmã Cida? A senhora falou que ia louvar, né? A senhora falou para mim. Depois a senhora louva hoje ainda. Prepara o louvor, tá? Então não adianta um crescer e ir lá na frente, né? E você olha para trás, o outro está lá atrás, né, Bianca? Então tem que crescer juntos, né? O nosso tema é o tópico. E o Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vem trazendo, né, o desenrolar do crescimento. Pastor, como é que eu faço para crescer, pastor? Eu tenho que crescer, pastor, tenho que crescer. Eu tenho sede de crescimento, sabe, irmão? Eu tenho uma sede grande de crescimento. Eu só não tenho coragem de crescer, mas a sede está aqui dentro. Uma hora ela vai fazer um efeito. Eu tenho muita vontade de crescimento. Maturidade espiritual, sabe? Grande a gente já é, né? 1,90 e pouco. Mas eu tenho muita sede de crescimento. E o Espírito Santo, ele é a testemunha disso. Eu quero muito chegar aonde Jesus determinou para eu chegar. Você precisa querer o mesmo também. Jesus tem uma medida para você. E você precisa marchar em direção a essa medida que Ele preparou para nós. Né, irmã Maria? Glória a Deus. Então, o Paulo vem dando as diretrizes aqui nesse texto. Eu li todo o capítulo para a gente ler Bíblia junto, né? Porque a correria é tão grande, irmãos. Na nossa vida, ou não é? O dia que eu mais leio legal é na terça e no sábado, que eu fico em casa de manhã. Eu fico igual um judeu lá, olhando as coisas. Mas outros dias, irmão, só o sangue do Cordeiro na minha vida. E eu sei que na sua não é diferente. Por isso que eu li o texto todo, para a gente poder estar lendo Bíblia junto. Então,
ele está dizendo o seguinte, o Paulo, olha, ele aqui, ele estava preso em Éfeso, né? Em Roma. Ele estava preso nessa ocasião. Então, mas ele não se considerava preso do sistema, ou do governo, do imperador. Ele era prisioneiro de Cristo. Aliás, portanto, como prisioneiro no Senhor, ele era prisioneiro no Senhor. Então, ele escreve da cadeia essa carta aqui. A carta aos Filipenses também, ele escreve da cadeia, irmão. O cara estava preso. Então, ele fala assim, olha, como prisioneiro no Senhor, ele suplica, né? Ele roga, ele implora. Irmão, ele está implorando para a nossa igreja, o Paulo. Ele está implorando, suplicando. Sabe para quê? Como é que eu faço, pastor, para crescer? Primeiro item, para que haja um crescimento, ele diz que nós precisamos atender ao chamado que fomos, à vocação que fomos chamados. Entende? Ele diz que a gente deve andar de modo digno à vocação que Deus colocou para nós. E a gente passa, não sei você, mas a gente passa uma luta muito grande para tentar chegar, pelo menos começar a caminhar para a vocação que Cristo nos chamou. Que vocação é essa, pastor? É a salvação, irmão. Você foi chamado para a salvação. Aleluias. Você está salvo nessa manhã. Está salvo nessa manhã. Foi chamado para a salvação. Foi convocado para a salvação. Então ele diz que a gente tem que andar de modo digno a essa vocação ou essa convocação. Pastor, e qual que é o primeiro item? Está aí no texto, ó, versículo 2, Bia, olha só. Do nosso capítulo aqui, ó. Sejam sempre humildes. É o primeiro item. Sempre humilde. Ah, pastor, de vez em quando eu sou humilde, mas não é sempre não. Tem hora que eu quebro tudo, tem hora que eu mando ver. E quem não é assim, irmão? Não é a verdade? Será que é só o pastor? Mas o conselho de Paulo para os santos, para as pessoas que têm o Espírito de Deus, cadê os que têm o Espírito de Deus? Que foram selados. Ele está dentro de você, está dentro de nós. Então ele diz o seguinte, olha, para você que foi chamado, você quer mesmo atender essa vocação, o primeiro conselho é, sejam sempre humildes. Nada de eu sou, eu posso, eu faço, eu fiz, eu aconteço, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não é? Nada disso. Sempre humildes. Humildes de coração, né? Porque às vezes a gente tenta mostrar uma humildade que não está. É só na aparência. Né? Outro dia eu estava faz muito tempo isso aí. Eu estava no ônibus e eu andava sempre com a Bíblia, né? Eu novo na fé, eu tinha uma Bíblia vermelha, bem grandona, eu fazia questão de mostrar, né? Para o povo. E não é humildade isso aí, né? É soberba evangélica. Sabia? É soberba religiosa, né? Quer mostrar que é mais crente que os outros. Aí eu sentei perto de um senhor assim, que ele estava com uma rosa na mão, uma rosa, que ele veio da igreja, nossos primos ali, né? Veio da igreja, que eles dão uma rosa, né? E eu sentei perto dele, mas esse homem, rapaz, eu no cantinho assim, esse homem me apertou tanto, rapaz, com raiva de mim. E eu querendo dar um soco nele, né? Dar uma lapada nele. E ele me apertava assim, irmão, olha, sabe? Mas ele estava vindo da igreja, entende? E eu também, né? Eu estava com a Bíblia na mão. Mas não tinha nem da parte dele, nem da minha parte humildade. É uma falsa humildade. Até parece que tem, mas não tem. Então o que é que Jesus quer? Ele falou o que em Mateus 11 e 28, né? Ele falou assim, vinde a mim, não foi? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Olha aí, é humilde de coração. Porque a humildade que não é do coração, ela está só superficial. Na hora que você cutuca, acabou. Não tem mais. Mas essa manhã o Espírito... Você percebeu que eu não trouxe esboço hoje? Eu não trouxe esboço hoje, viu? E eu estou pregando quietinho. Ele quer que eu fale assim hoje, para nós. Para a gente tomar ceia daqui a pouco, né, Bianca? Hoje, vou servir ceia para você hoje, hein? Eu vou te servir hoje. Hein? Glória a Deus. Os irmãos estão felizes por isso, não? Aleluia, glória a Deus. Então sejam sempre humildes. É sempre, irmão. E não é só com o meu chefe. Porque com o meu chefe eu sou humilde, né? Meu chefe, ali, vai para lá. Mas aí quando eu chego em casa, acaba a humildade do chefe. Eu deixei a humildade do chefe lá na empresa. Aí em casa já sabe, em casa quem manda é eu aqui. Vai para lá, menino. Vai para lá, cachorro. Tadinho dos animais da gente, né? Quando a gente está nervoso. Tadinho dos nossos animais, irmão.
A minha cachorrinha adora, sofre quando eu estou de veneta, misericórdia. Então, é humilde sempre, né? Sempre humildes. E o que mais, pastor? Está aí no texto, irmão, bora ler a Bíblia. Olha, cadê? Tomem sobre... tá, nosso texto, né, Bia? Olha aí, o outro item, na minha tradução, diz, sempre humildes e amáveis. Com toda a humildade e mansidão. Em algumas traduções vai dizer assim, sejam sempre educados. Sejam sempre educados. A educação é uma parte vital na vida do cristão, né? E em todas as áreas, tá, gente? É no mercado, é em casa, é na empresa. Então, para quem tem o Espírito Santo de Deus, a gente precisa abraçar isso aqui. Pastor, mas eu não estou sentindo, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo um fogo, assim, que me faça ser amável. Mas não é para sentir. Isso é um mandamento. Eu não sinto que tem que ser amável, né? Eu resolvo ser, ponto. É isso. Tolerando pacientemente uns aos outros. Irmão do céu. Olha, como é que está a Líbia? No versículo 2, né? Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Pastor, eu suporto, mas não tem amor não. Olha, eu estou suportando porque eu sou crente, mas se eu pudesse, eu dava um soco. Eu dava uma chibatada. O amor faz parte disso também, né? Dar uma chibatada faz parte do amor também. Então, mas suportando, tolerando, né? Tem que tolerar, irmãos, tem que tolerar uns aos outros, irmão. Irmãos, tem uma pessoa que sofre nessa questão, é os pastores. É ou não é? Irmão, eu vou falar para você, lá no tempo passado, quem me conheceu lá no passado, eu era terrível. O camarada me afrontasse, irmão, no outro dia, quando eu chegava na igreja, eu dava uma rasteira nele. Mas a gente vai caminhando, vai lendo a Bíblia, vai orando, vai consagrando, Deus vai dando paciência. Minha maior alegria é ver você na igreja, sabia? Minha maior alegria, quando eu vejo você na igreja, eu fico feliz demais. E não é hipocrisia não, tá? O Espírito Santo, ele sabe disso. É que ele me ensinou a ser assim. Não é isso? Então, tolerando pacientemente, tolerar, irmão, a gente precisa tolerar as pessoas, irmão. Eu fui, semana passada, eu estava com o meu cunhado, ele falou, me leva ali, eu digo, me dá R$20 que eu te levo. Tu quer 20? Eu digo, 20. Aí eu levo ele para ver os passarinhos dele, tudo. Estou parado com o carro assim, aí veio uma senhora, de uns 55 anos, veio, falou, moço, leva mal não. Você pode comprar para mim um pão integral e um extrato de tomate? A moça ali já me deu as salsichas. Falei, bora lá. Aí, deixei o carro lá e fui. Pode escolher, pode pegar o pão que a senhora achar melhor, qualquer. Eu tenho que pegar também o adoçante para o meu pai, que é diabético. Falei, pode pegar o adoçante também, pode pegar, pegue. Pegou. Aí, irmão, antes dela pegar o adoçante, eu estava no caixa aqui, e a moça aqui, né? Eu falei, moça, tem como você esperar um pouquinho para ela pegar o adoçante? E tinha 2 caras aqui para passar no caixa, depois de mim. Entende? E os caras estavam de boa ali. Mas a moça do caixa já começou a ficar nervosa. Eu não sei se ela era, acho que ela era crente. Porque geralmente quando fica nervoso é porque é crente. Irmão, crente é normal ficar nervoso. A gente é ser humano, irmão. É ou não é? Faz parte. Irmãos, aí ela, você não quer que eu passe essa parte e depois passe esse adoçante? Eu falei, eu vou testar a paciência dela. Eu falei, não, espera um pouquinho. E os caras lá de boa, os dois. Aí a moça foi lá, escolheu o adoçante que queria ver. Passou. Falei para os caras, obrigado pela sua paciência, viu? Pela compreensão. Oh, amém, tranquilo. Então, às vezes, nossa paciência é testada, irmão. É testada em casa, é testada na empresa. É com os filhos, é com a esposa. Não é isso? Só que a gente tem que lembrar dessa palavra. E não pode ficar o dia inteiro brabo, nervoso. O dia inteiro nervoso, discutindo. Não manda zap mais o dia inteiro. Não lê a mensagem e fica lá, aquele pauzinho lá que não fica azul. E a pessoa aí, não respondeu. Isso é ruindade, irmão. É ruindade, irmão.
Quebra esse gelo nessa manhã. Abra o zap, manda mensagem. Me perdoa, desculpa, foi mal. Não estava legal não. Desculpa aí. Quebra esse gelo. Isso é coisa de crente. Coisa de cristão que vai tomar ceia hoje. Aí fica 5 dias, irmão. 3 dias, 2 noites, sem mandar mensagem, sem responder. Coisa feia. Só porque eu não estou de bem com a Mirelle. Mirelle manda mensagem lá no grupo, eu não respondo. Isso é feio, irmão. Agora, uma pergunta para nós. Estamos sendo diferentes dos outros em quê? Em nada. E não adianta falar do Rafael. Rafael, e você está fazendo o quê para ser diferente dele? Diga amém. Pastor, você vai apertar muito. Irmão, o texto começou agora. Mas não vou apertar muito não, tá? Não vá pensando você que eu estou jogando palavra para você e que o pastor não tá precisando disso aqui, tá? O pastor Ivanildo precisa muito disso aqui, irmão. Muito, muito. Muito mesmo. Muito. Você nem imagina o quanto. Muito. Então, sejam sempre amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Irmão, tem que fazer todo o possível, irmão. É o versículo 3, Bia? Ah, Bia. Façam todo o esforço, irmão. Irmão, tem gente que não se esforça, não. Eu não devo nada a se vir. Não vou fazer esforço nenhum. Não, irmão. Estende a mão. Faz um esforço. Clóvis está com raiva de mim, eu vou fazer. Eu falo, desculpa, irmão. Faz um esforço, irmão. Quebra esse gelo. Não... Ah, mas o Clóvis não gosta de mim, mas eu gosto dele. Eu te amo. Estenda a mão. Faz um esforço. Façam todo o possível, todo o esforço. Não sei se é Hebreus 13, Hebreus 12, 14. Acho que é isso, Bia. Que tem a ver com isso aqui. Hebreus 12, 14. Acho que é isso, Bia. Deixa eu ver se é. Busquem a paz com todos. E o que mais? A santificação. Sem a qual... Aí a gente canta, eu queria estar lá, frente a frente correi, só para ver o meu Deus, frente a frente com o Pai, só pensando nele. Anteontem eu comprei uma briga, irmão, dentro do carro, briga santa, né? Entrou 2 jovens do Pernambuco, e conversa vai. Você é do Nordeste, a gente conhece o sotaque, né? Só do Pernambuco, a gente é do Pernambuco, ela é do Recife, não sei, de Garanhuns. Eu sei que as duas estavam discutindo sobre o negócio de parente com briga e tudo. Aí eu falei, mas a gente tem que tolerar, né? A gente tem que relevar. Eu falei, eu sou pastor, por exemplo, eu tenho a igreja que a gente tem que estar prestando conta lá. Aí irmão, o inimigo entrou dentro do carro, irmão. Porque eu percebo quando o inimigo entra, a pessoa muda a face, muda o olhar, muda a feição. Eu já vi o inimigo. Ela falou, eu não gosto de crente. Falou para mim, não gosto de crente não. Meu sogro é crente. Pensa num crente firme na igreja. Na igreja é uma bênção. Todo mundo ama aquele homem. Mas em casa... Ela falou para mim. Em casa não vale nada meu sogro. Eu odeio o crente por causa do meu sogro. Mas na igreja todo mundo gosta dele. Fale para ele aí, mantenha a sua personalidade aqui em casa. Seja o mesmo aqui, seja o mesmo em casa, onde você for. No trabalho. Ela falou assim, aí a outra que era amena, né? Amena quer dizer, não se exaltava tanto. Falou assim, mas eu vou nas igrejas de vez em quando. Eu só não gosto de gente. A outra falou, diga, o negócio está feio, Deco, aqui. Só não gosto de gente. Foi, mas você não se olha no espelho? Olha, então você não gosta de você. Não gosta de mim. Eu gosto de animal. Que animal não dá trabalho? Dentro do carro. Eu gosto. Aí a que estava com o inimigo falou assim, mas eu gosto do David Leonardo. David Leonardo, ele prega as mensagens, eu gosto dele. Aí eu não aguentei não, eu digo, eu vou falar. Eu vou ter que dar um aqui. Eu vou falar. Eu falei, você sabe por que você gosta do David Leonardo? Por quê? Porque ele massageia seu ego. Ele não confronta o seu pecado. Ele não confronta a cervejinha que você gosta de beber. Ele fica, vem meu lindo para cá, meu lindo, Deus tem um presente para você. E nada de arrependimento. É por isso que você gosta do David Leonardo.
Mas o pecado, ele tem que ser combatido, ele tem que ser confrontado. Ó, moço, mas nada a ver. Eu sei que tem pastor legal. Eu falei, pega o meu cartãozinho aqui, ligue para mim, toma meu cartão, ligue para mim, para nós mandar um versículo para você. Tiago falou o quê, irmão? Acha aí, Bíblia. Não está aqui não, tá? Ele falou o quê, o Tiago? Acho que é capítulo 4, tá? Mas dá uma olhadinha aí. Vou falar e você dá um clique. Olha só. Ei, você, eu amo a Deus. Como você pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que está do lado? Como que eu posso amar a Deus? Como que eu gosto de Deus, mas não gosto de gente? Como que eu amo a Deus e não amo pessoas? Como que é isso, meu Deus? Diga aí. Aí Tiago faz, olha, aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. Irmão, Deus morreu por gente. Deus morreu por pessoas. Ruim que nem eu e você. Fui entregar oxigênio um dia. Eu vou fazer um livro qualquer dia, tanta história, né? A moça falou, ô pastor, você é pastor? Eu digo, vem cá. Por que o cara matou, estrupou, roubou, e agora está lá no banquinho da frente da igreja? E daí, glória. Por quê? Deus não devia matar ele? Eu digo, deveria. Não é? Eu digo, deveria matar ele, matar eu e matar você. Porque para Deus matar, destruir de uma vez por toda o estrupador, ele tem que matar o pastor Ivanildo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém bom, irmão. Bom é Deus, bom é Cristo, bom é o Senhor Jesus Cristo, bom é o Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém bom. Mas eu sou melhor do que fulano. Passou a ser pior. Façam todo o possível para se manterem unidos. Irmão, faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito, letra maiúscula, ligados pelo vínculo da paz. Por quê, Paulo? Versículo 4, porque há um só corpo. Irmão, nós somos um corpo só. Nós todos formamos um corpo. Irmão, eu não sou a igreja. Eu sou membro do corpo. A igreja somos nós todos juntos. Só tem um corpo, não tem dois corpos. Sou um corpo só. Eu sou membro e você é membro. E o funcionamento seu e o funcionamento meu faz com que nós cresçamos juntos. Sim ou não? Há um só Senhor, um só corpo, um só Espírito. Irmãos, não tem dois Espíritos Santos. Não tem. Não adianta a Bianca querer uma coisa e eu querer outra e dizer que nós dois temos um Espírito. Alguém está sem o Espírito. Ou nós dois. Só tem um Espírito. Não tem dois Espíritos. Só tem um Espírito Santo com a letra maiúscula, o E maiúsculo. Só tem um. E o mesmo Espírito habita em mim e habita em você. E não tem como eu querer uma coisa e você outra. Hoje eu falei para ele, de manhã cedo. Irmão, você tem que conversar sobre tudo com Deus. É uma pena que a gente não conversa, né? Sobre tudo. Mas eu falei, Senhor, que eu não tenho muita roupa, né? Não tem muita roupa, entende? Assim, tem o que precisa, né? Ô Senhor, que roupa eu uso? Aí ele que montou isso aqui, ó. Sabia? Ele montou isso aqui. Ele que montou, irmão. Pastor, mas o Espírito Santo tem o que fazer. Então, irmão. Ele se preocupa com as mínimas coisas que preocupam você. Aquilo que é pequenininho, que você acha que não tem importância, ele está preocupado junto com você nisso aí também. Irmão. Se um item na sua casa preocupa, uma luz que está queimada, um chuveiro, alguma coisinha, ele está preocupado também junto com você. Junto com você. Assim nós fomos chamados para uma só esperança. Irmão, não tem dois prêmios, irmãos. Não existe dois prêmios.
É uma só esperança, irmão. Nós estamos correndo para uma mesma esperança. E qual que é a esperança? A salvação em Cristo Jesus. É poder olhar no olho dele face a face. Porque assim como ele é, nós o veremos. Não tem duas esperanças. Não adianta você se esborrachar, fazer mais que o outro, correr. É uma só esperança. Porque tem um só Espírito, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre alguns, não, sobre só os, não, está sobre todos. Ele está sobre mim e sobre você, ele está sobre todos. Está em todos, porque parece que tem gente que o Espírito Santo está mais nele do que no outro. Isso tinha muito na época, que a gente era novo na fé, o Clóvis deve lembrar, das vigílias, né, Clóvis? Irmão, eu olhava aquele povo rodando, tinha irmãos, segurava na mão aqui e começava. Lembra? Eu digo, tem mais espírito ali do que no outro. E eu falava, eu quero aquilo. Nas vigílias, nos montes. Eu falava, parece que tem mais espírito ali. Irmão, Deus está em todos. É que uns revelam essa presença de maneiras diferentes. Você não precisa ser igual a ninguém. Ele ama você do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é, irmão. Do meu jeitinho. Mas ninguém gosta de mim, mas o Espírito Santo gosta de você. Mas ninguém me entende, mas ele entende você. É um cara mais esquisito do que o pastor Ivanildo. Irmão. Ainda ontem, aqui em Ribeirão, já era umas 3h30 da manhã. Falei, meu Deus, manda alguém, já acabou o endereço de casa, e agora? Eu vou ter para Suzano sozinho. Irmão, você acredita? Suzano. Aleluia, oh glória. Eu falava o valor da viagem, 50 conto. Eita, é rico. Foi. Aí o cara já entrou, posso beber aqui dentro? Eu digo, não. Vou desligar o carro, você bebe sua cerveja aí fora e depois você entra no carro. Pode beber devagarzinho. Porque 5 clientes anteriores derramaram cerveja no carro e eu não vi. Ainda deixaram uma latinha lá gelada. O cliente seguinte falou, tem a latinha. Eu digo, fica para você essa latinha. Ele bebeu, conversa vai, conversa vem. Chegando em Suzano, eu fui obrigado, que ele é músico. Falei, também era. Eu tocava na noite e tudo mais. Aí eu falei o testemunho. Aí não aguentei, irmão. Toda vez que eu falo esse testemunho, parece que foi ontem que eu vivi isso aí, irmão. Está vivo dentro de mim, irmão. Quando ele falou assim, a partir de hoje eu vou sustentar você. A gente parece que não entende essas coisas. Deus falou que a partir de hoje vai sustentar você. Não vai faltar nada para você. Não é que a gente não entende essas coisas. A gente fica murmurando e reclamando. Cadê isso aqui? E cadê isso? A gente não entende, irmão, que Deus falou que vai sustentar a gente de tudo. E não vai faltar nada. Aí eu chorei, irmão. 4 da manhã chorando dentro do carro. E ele e a namorada calada. Acho que o inimigo pegou a namorada, que ela estava com raiva. E ele gostando do assunto. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, aquele que subiu às alturas foi o mesmo que desceu, né? E levou consigo, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Então, irmãos, nós estamos no mesmo barco, não tem ninguém melhor do que ninguém. Preste atenção nessa coisa, preste atenção nesse item. Você viu quando eu chego na igreja? Isso não é de hoje, irmão. Os irmãos me conhecem, sabem. Eu quero abraçar todo mundo. Independente, irmão, se você tem dízimo ou não. Se você sabe pregar ou não, ou cantar ou não. Eu quero abraçar todo mundo. O Espírito Santo é isso, irmão. Ele me chamou assim, para abraçar as pessoas. Mandar um zap de madrugada, né, Socorro? Profetizar de madrugada, não? Assim diz o Senhor para tu, mulher. Não fica abraçando para granjear você, não. Não, é que esse negócio está em mim. Eu quero abraçar. Eu não quero, mas eu quero. Ponto. É isso aí. Então, uma só esperança, um só Deus, um só batismo. E Ele deu dom a nós. Eu trouxe aqui, Bia, para nós, Romanos 12, 3 e versículo 4, Bia, por gentileza.
E o versículo 18, ainda nesse contexto. Corpo agitado. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar. Não fique se achando, ele está dizendo ali, tá? Mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, é ou não é? Eu de vez em quando esse dedinho mais dormente, esse dedinho aqui. A gente paga academia, mas eu chego de madrugada, aí de manhã para ir para academia, irmão, é só o sangue. Mas quando o dedinho começa a adormecer, esse dedinho aqui, ele fica dormente. Eu digo, meu Deus, aí eu fico assim nele. Volta. Eu digo, academia. Aí eu vou para academia, fico lá na esteira, aí ele fica bonzinho. Mas é só o dedo medinho, mas eu estou preocupado com ele. Pastor, mas eu não tenho muita importância nessa igreja, ninguém me vê, ninguém fala com... Você é importante para Deus, porque você faz parte do corpo, e tudo que está ligado ao corpo é importante. Se eu cortar esse dedo que fica dormentinho de vez em quando, e deixar ele lá fora, o que vai acontecer com ele? Necrosar, vai apodrecer. Assim é todo aquele que quer se desligar do corpo de Cristo, ele vai apodrecer, ele vai necrosar. Portanto, diga para ele, não se afasta não, fica firme aí, não se corta, não saia fora, porque Deus tem vida para você, e só recebe vida quem está no corpo, irmão, só recebe vida quem está ligado no corpo. E esses membros não têm todos a mesma função. Olha aí, irmão. Manda o 5. Assim em Cristo nós que somos muitos formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Dona Márcia falou que Dona Márcia estuda lá os remédios, as coisas. Ela falou que tem uma veinha embaixo do pé. Diz que se você acertar ela, você fica tudo curado do seu corpo, a veinha embaixo do pé. Irmão, eu nem sei como é que é meu pé. De vez em quando eu olho, dá uma vergonha, eu falo igual pavão, eu olho pro meu pé, dá uma vergonha, as unhas parecem uma águia. Eu não estou cuidando dos meus pés. É ou não é? Mas isso tem uma veinha lá que você mexer lá, Socorro, aí o corpo inteiro fica saudável. Quem conhece isso é os japoneses, né? Por isso que ele põe a acupuntura, né? Outro dia, Dona Márcia, outro dia não, tem 5 anos, ela estava com o dente meio ruim, inchadão, vamos no médico, aí foi no dentista, chegou lá, a japonesa olhou para ela, olhou, pegou uma agulhinha na testa. Aí passou. Ai, que coisa linda. É ou não é? Por que fez isso? Porque irmão, está ligado, irmão. Todo o corpo, todos os membros estão ligados uns nos outros. Não adianta a gente querer se cortar, querer sair, que a gente vai apodrecer, irmão, espiritualmente. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use. De acordo com a fé que tem. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dançar, né, Suzana? Dance. É, Deco? Se é encorajar, encoraje, balança o cara. Ei. Se é contribuir, contribua com generosidade. Tem que dar dinheiro para a igreja. Misericórdia. Não. Dá com generosidade. Porque Deus deu generosamente para nós, abundantemente para nós. Dê com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Você é líder, se dedique. Você é líder, Socorro? Se dedique. Você é líder, Alex? Se dedique. Você é líder, Deco? Se dedique. Hein, Vanessa? Se dedique. Hein, Vanildo? Se dedique. Bia? O que mais? Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Tem que ajudar fulano ali, viu? Já falei, mas não tem jeito. Não, é com alegria, misericórdia é com alegria. Ajudar com alegria. E mais? Manda o 6. Desculpa, Bia, 12:6. Passou já o 12:6, não foi? Tá, tudo bem. O 18, tá? 18, direto pro 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, viva em paz com todos os homens. Irmãos, a paz, ela é o símbolo, né? Eu diria que é um dos símbolos do cristão. O cristão tem que ter paz, irmãos. 1 Coríntios 12, Bia, por gentileza.
Eu vou fechar aqui já, tá? 11 horas, tá vendo? Acabou cedo. Glória a Deus. Para casa mais cedo, para feira. Trouxe banana para alguns, mas não foi para todos, tá? Depois eu trago mais. Banana, a dona Márcia fica doida. Fica falando que deu banana. Bia, desculpa. Versículo 6 a seguir. Olha aí, irmão. Irmão, parece que talvez você não observou. Eu estou destacando assim, não é para exaltar os irmãos, nem para nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Mas cada irmão aqui, cada servo aqui, cada senhor, senhora tem o dom, irmão, e precisa funcionar. Por exemplo, você vem aqui, você cultua no domingo, pá, e você não percebe. Irmão, mas foi trocado toda a acústica, quase, né, toda, e colocada para aprimorar o som, para você ouvir a voz do pregador melhor. E quem faz isso? É o Luiz, é o Deco que fez isso aí, ó. Você nem percebeu, mas está uma qualidade assim que você nem imagina. Coisa linda, não é isso? Então, tem arrumação. Pastor, quem arrumou a ceia? É a Giovana que arruma a ceia. No dia que ela falta, eu me viro e dou um jeito, mas ela que arruma. Mas a gente não elogia, irmão. A gente não elogia. Aqui, a tua graça me basta. Tem uns baúzinhos ali. A gente não elogia os trabalhos. A gente precisa elogiar os trabalhos dos irmãos, irmão. Por quê? Trabalharam para servir a igreja, para servir uns aos outros. Manda mais um. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Volte lá, por favor, Bia. Irmão, o que é que o Espírito Santo está visando? Ele não deu um dom para mim, para você, para a gente ficar se exaltando. O objetivo é o bem comum. Tudo que a gente faz aqui na igreja é para servir uns aos outros, é para o bem comum. É para que você se sinta melhor, se sinta bem. Entende? Falei para o Estevão, né? Outro dia, cheguei, o Estevão, meu pastor, quer a balinha? Eu falei, eu quero, mas ó, a frente da igreja cheio de papel. Pega a vassoura lá para nós limpar. Ele foi lá, correu, pegou a vassoura, a pazinha, nós limpamos nós dois. Aí ele falou, nunca mais vai ficar suja a porta dessa igreja. Você entra ali, você não vê papel ali na frente, mas tem alguém limpando, entendeu? Estou destacando os nomes aqui, não é para exaltar os irmãos não, é só para você entender. Que faz parte limpar a frente da igreja, para que a gente entre e adore a Deus bonitinho. Sim ou não? Sim, é isso. Entende? Então, vamos lá. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Manda mais um. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Manda mais um. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Irmão, tem crente que nunca fez uma teologia, mas ele tem a palavra de sabedoria. Ele pode não ter estudo, grau escolar, mas ele tem uma palavra de sabedoria, irmão. Por quê? É o Espírito que dá essa palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Tem gente que tem fé. Vamos ver o coxo andar, pastor. Quero ver o coxo andar, pastor. Pastor, eu quero ver o morto ressuscitar. É fé, ele crê. E pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Ai, meu Deus, o fulano ora e Deus cura. Eu orei e não curou nada. Eu oro, não cura nenhuma dor de cabeça. Eu oro e a pessoa continua com dor de cabeça. Fulano ora e o coxo anda. Irmão, vai fazer outra coisa, vai fazer o que Deus mandou você fazer. Deus chamou aquele para curar as pessoas. Você chamou para aconselhar, talvez. Para fazer um outro tipo de trabalho. Pelo mesmo Espírito, manda mais um. Há outro poderes para realizar milagre, irmão. Eu busco isso aí, eu busco. Eu quero isso aí, Hein, Rafael? Poderes para realizar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espírito, irmão. Tem que ter discernimento de espírito no meio da igreja. Cadê os dons, irmão? Mas o inimigo está no meio da igreja, fazendo o que bem quer, nem glória a Deus. E não está. Já passou por aqui. Já vieram aqui. E você nem percebeu. E o camarada está doido para vir de novo. Eu não deixo. Pastor, como é que você sabe? Irmão, é só você ler a Bíblia. Se tiver fora disso aqui, está fora. Ponto. Tem vezes que eu choro, me esborracho ali. Mas tem vezes que eu fico quietinho, só observando. Principalmente quando vem gente de fora. Eu não estou doido?
A outra, variedade de línguas. Cadê? Nunca mais você falou em línguas, você aí. Não sabe nem como é que é mais. O labachai, hein? Hã? O que mais? A outra ainda, interpretação de línguas. Tem um cara que fala muitas línguas, mas não interpreta. E tem outro que interpreta o que ele está falando para a igreja. Coisa linda, irmão. Cadê os dons, irmão? Cadê os dons? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui a cada um como bem quer. Bia, versículo 16 do nosso texto. E eu paro por aqui para a gente tomar ceia. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, quando você não realiza a sua função, o corpo, a igreja, sofre. É irmão fazendo o que você deveria fazer para tapar um buraco. Sim ou não? É outro, não, deixa comigo, pastor. Aqui é pau para toda obra, mas no meu amigo, isso aqui é da Bianca fazer, meu amigo. Não, mas ela não quer não, deixa que eu faço. Aí estraga, irmão. Aí daqui a pouco o crente está nervoso, não sabe por quê. Está enjoado, nervoso. Aí não aguento mais. É porque não era para você estar fazendo aquilo. Porque quando você está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, você sente prazer, alegria, você fica emocionado em realizar. Olha que obra linda. É porque se você está magoado e triste, desanimado, é porque você está fazendo o que não era para você fazer. É outra pessoa para fazer. É isso. Quantas pessoas? Eu lembro que na época do Gazusa, tinha irmão lá que tinha 6 cargos. 6 cargos! O cara era professor do DINC, era diácono, ele dava aula na escola dominical, ele ia para as missões, era 6 cargos. O cara ficava doido, não tinha tempo para nada. Mas a Bíblia está dizendo, a cada um ele deu um dom. Pegue o dom que ele te deu. Qual que é o teu dom nessa manhã? Ai, pastor, eu gosto de fazer muita coisa. Ei, não. O que ele chamou você para fazer? Ele me chamou para fazer isso aqui, pregar para você. De vez em quando eu canto aqui, mas é para pregar. Quando nós abrimos a igreja lá em cima, Promissão, estava no começo ali, nem púlpito a gente tinha, Resplendor e Glória que socorreu a gente, muitas vezes. Pastor Jane, quero trazer ele aqui, dar um abraço. Aí pregando, irmão, visitando o povo, né? A gente visitava muito. Hoje a gente parou mais, mas visitava muito. Aí uma irmã falou, percebi, conclusão, percebi que o senhor está pregando direto. Aí eu falei para ela, eu fui chamado para isso. Fui chamado para pregar. Porque lá quando eu fui levar a dona Márcia, eu não era crente ainda. Levar ela para a campanha que ela fazia nas igrejas. Eu falei isso para o jovem ontem. E na porta da igreja o Fusca parou, não andou mais. Derramava muito óleo o Fusca. E eu fiquei lá, obrigado a ficar lá. Porque o Fusca não estava pegando. Falei, vou esperar ela. E eu no pátio da igreja, Deco. Daqui a pouco o pastor tocando violão e 6 da tarde. E ele falou, irmão, levante sua mão e receba a sua vitória. Aí eu faço que nem a irmã Júlia. Ah, não é só levantar a mão, não. E aí todo mundo levantou a mão, Alex. Eu também levantei para não ficar diferente dos outros. Irmã Nenes, quando eu levantei a mão, eu vi uma espada muito grande na minha mão, cor de bronze e cuspindo fogo. Eu baixei a mão com medo. Baixei a mão com medo. Daqui a pouco o irmão, que não era obreiro, era só um membro lá da igreja, não tinha cargos. Ele estava todo sujo de tinta perto de mim assim. Ele era da igreja, mas não entrou porque ele estava sujo de tinta, tinha vindo do trabalho. Ele veio por trás de mim, ele tocou no meu ombro. Só que eu não falei da espada para ninguém. Ele tocou no meu ombro. Quando eu olhei, ele falou assim, eu vi uma espada na sua mão. E essa espada é uma Bíblia, viu? Deus vai fazer de você um grande pregador. Eu não sou um grande pregador. Estou muito longe, mas estou caminhando.
isso, irmão. Aquieta teu coração, acalma teu coração. Abraça o irmão, abraça a irmã, mas não é abraçar de hipocrisia na igreja não, sabe? Dá uma ligada no meio da semana, manda um zap. Pede perdão. Pede perdão. Ah, mas eu não estou devendo nada. Então, mas pede assim mesmo. Palavra difícil, né? Me perdoa. É difícil essa palavra sair da boca. Não é? A gente erra e a gente não reconhece nosso erro. Nem desculpa pede. Quem quiser que me tolere, me engula. Não, assim não, irmão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, vivendo o compromisso. O grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Tu precisa de mim. Fica em pé. Por gentileza. Vamos louvar bem bonitinho esse corinho aqui. Eu vou servir a ceia, tá? Rafael, me ajuda aqui, tá, Rafa? Vou cantar o hino. Danilo canta o hino, tá, Danilo? Eu vou... Danilo, isso, Danilo, pode ser. Hã? Não entendi. Hã? É mesmo, né? Olha, eu orgulhoso, ó. Eita, é mesmo. Ô, irmã Cida, tá com o louvor na ponta da agulha? Venha, em nome de Jesus. Olha, eu quero tomar o lugar dela. Rafael, depois tu toma conta aqui, Rafael. Eu vou servir, eu quero servir a Bianca hoje.